falando de outro tema, a gente vai voltar a falar sobre a Clivo nas questões de desafios e obstáculos e aprendizados profissionais, mas eu queria falar sobre um outro tema que é a criação e produção de conteúdo, porque desde sempre, desde que eu te conheço, você é um criador de conteúdo, você tinha um blog já há 11, 12 anos atrás, no marcelotoledo.com, site que existe até hoje, que foi passando por muitas mutações, né, de formato, inclusive. Você escreveu o livro Dono, né, um super livro que teve um sucesso dentro do segmento empreendedor, e você recentemente fundou e é apresentador do podcast Excepcionais. E, cara, pegou tração muito rápido, você está com um repertório de episódios fantástico, com convidados excelentes. Conta essa história, como é que foi essa ideia, como que você maturou o projeto e como foi colocar de pé isso? Léo, eu sempre fui péssimo escritor, mas eu sempre fui muito tecnológico. Então a graça para mim, no começo de geração de conteúdo, foi escrever meu próprio site. E o meu primeiro site era RW, que era o meu nick na internet, no RC. Para quem não sabe, cara, quando eu era muito novinho, Léo, eu fundei um grupo hacker. E o nosso intuito era aprender tudo sobre exploração de sistemas e segurança. E esse grupo chamava-se Locket. E aí todo mundo tinha o seu site. E eu escrevi o sistema próprio. Eu tinha um sistema de mensageria online. Cara, foi muito bacana isso tudo. E aí eu comecei a escrever. Só que, cara, toda vez que eu escrevia, meu pai e minha mãe, que eram os principais leitores, sempre falavam, puxa, tá errado aqui, tá errado ali. Eu sempre escrevi muito mal, Léo. Mas por insistência, eu fui aprendendo a escrever até chegar no livro, né? E aí depois... O blog, que era um blog que eu falava sobre assuntos pessoais, falava sobre tecnologia, acabou virando marcelotoledo.com, que foi os primórdios para eu escrever o livro Dono. E chegou uma hora, Léo, que a internet mudou tanto, surgiram tantas redes sociais, que ninguém mais lê blog, né? O meu blog até hoje chega a ter 1.500, 2.000 acessos por dia de conteúdo que eu publiquei lá atrás, mas eu não escrevo efetivamente há muitos anos lá. E aí eu sempre, cara, você sabe que eu fundei um podcast chamado Santo SEO, né? Exatamente, o Santo SEO. E você sabe que meu primeiro podcast foi o Tic Tac, né? O Tic Tac foi um podcast que eu fiz com a Françoise Terzian, que na época era jornalista acho que do Brasil Econômico, depois ela foi jornalista da Forbes. Feraça, uma baita jornalista, e um executivo chamado Rodrigo Stuzer, que foi um dos primeiros brasileiros a ter podcast no Brasil. E aí a gente fez, cara, sei lá, uns 10 episódios, tivemos 600 mil ouvintes, foi um negócio maluco, assim. Foi muito difícil conciliar naquela época com 3 pessoas. A agenda é complicadíssimo, as tecnologias daquela época não são tão boas como agora. E aí, cara, esse projeto ficou engavetado até que eu cheguei à conclusão que a mídia mudou e eu precisava fazer alguma coisa. E aí eu comecei a ficar um pouco mais ativo no Instagram, etc. E falei, cara, eu vou comprar os equipamentos de podcast e eu vou começar a gravar ao vivo. E eu gravei os primeiros episódios ao vivo, porém veio a pandemia e eu tive que colocar o meu playbook de gravação para ser digital, assim como a gente está fazendo aqui. Então, no fim das contas, cara, o Excepcionais é simplesmente a extensão da minha forma de produzir conteúdo, que eu sempre gostei muito, e apenas um formato diferente. Então, mas você montou uma estrutura pró, né? Qual é, assim, o que você recomenda para quem... Tem vários podcasters, inclusive, aqui assistindo nosso episódio, a nossa live, né? O que você recomenda para quem está criando conteúdo em formato de áudio? Porque o que me parece? Que o timing e a curva de adoção de podcast agora está numa exponencial, né? Então, muita gente está ouvindo, né? Então, eu acho que o timing agora que você teve com Excepcionais, ele está muito bom, a audiência está crescendo e muita gente, outros podcasters estão olhando como referência. Inclusive, quando eu criei o meu podcast, ele foi um pouco assim, olhando para o teu formato, mas eu fui para o formato de vídeo, né? Eu fui para um formato mais difícil de fazer, né? Como que você estruturou tecnicamente? Qual que é o seu workflow de trabalho? Cara, Léo, meu sonho sempre foi fazer vídeo. Cara, já comprei todos os equipamentos, eu tenho todos os tipos de câmera que você puder imaginar, eu tenho tudo isso. Então eu sei o quão complexo é trabalhar com vídeo. Trabalhar com vídeo e múltiplas câmeras, cara, não dá para fazer sozinho, você precisa ter um operador.
você precisa tomar cuidado com o áudio, então tem muitos cuidados necessários. Por isso eu decidi começar o Excepcionais só em áudio. Mas esse formato ele vai mudar, porque eu quero chegar aonde eu estabeleci como objetivo. Minhas referências são muito parecidas com a sua, né? Uma baita referência que a gente tem desde a época do UFC é o Joe Rogan, como ser humano, como interesse, ele é um biohacker nato. Eu me identifico muito pessoalmente com ele, porque ele é atleta, ele estuda pra caramba, ele, cara, tem um poder de conversação que eu nunca vi com nenhuma outra pessoa. Também gosto do Tim Ferriss, também gosto do Kevin Rose, também gosto de uma série de outras pessoas, mas o meu formato desejado é formato Joe Rogan, que é um misto de podcast com YouTube. E aí, para começar, Léo, eu comprei 2 microfones, Shure SMS-7B, que é o top de podcast. Comprei também a parte do amplificador para você colocar no computador. Tem um gravador digital, tem um amplificador que exige para esse microfone. Enfim, cara, eu montei inclusive uma maletinha. Depois eu te mostro. É uma maleta americana que vende aqui no Brasil. E você consegue moldar as espumas para os seus equipamentos. Então ele fica 100% protegido, é a prova d'água, é incrível. E era essa malinha que eu usava quando eu ia gravar ao vivo. Hoje ela está aqui guardada no armário. E o meu playbook, cara, eu tenho uma gaveta de 8 semanas, todos gravados e editados. Eu tenho um editor incrível que foi, cara, sound designer do programa do Taz, o CQC. Então ele era sound designer ao vivo, que é algo muito mais complexo. E, cara, a coisa mais importante, quando você está fazendo um podcast, seja ele em vídeo ou não, é o áudio. Você tem que ter um áudio impecável. Muitas pessoas acham que é importante a imagem, de fato é importante. A iluminação é fundamental. Mas se o áudio estiver ruim, você não assiste o programa. Então eu sempre tive um cuidado muito grande de ter uma qualidade impecável de áudio. Eu acho que esse é o ponto, e as referências que você falou, né? Basicamente, o Joe Rogan hoje, o maior podcaster do mundo, assinou um contrato lá de $100 milhões com o Spotify, né? Para ser exclusivo da plataforma, né? E aí Tim Ferriss e tudo mais, mas é engraçado porque o Joe Rogan, de fato, não tinha pensado sobre esse viés. Ele tem os interesses pessoais dele muito parecidos com os seus, que também são os meus em certa forma, né? Isso é muito legal, né?